Essa semana faz um ano exatamente que eu estava numa das situações mais difíceis da minha vida. Eu passei por uma depressão muito triste. O nome dessa depressão é depressão catatônica. É uma depressão que deixa a gente totalmente debilitado. Eu não conseguia falar, não conseguia andar, não conseguia me alimentar, não conseguia fazer minhas necessidades fisiológicas. E no dia 12 de junho de 2024, a minha mãe me levou a psicóloga em Guaramirim, e ali eu tive uma consulta com ela e a minha mãe relata, né, porque eu não lembro muito bem da situação que eu passei, e ela disse que eu desmaiei ali no escritório e tão triste, mas eu cheguei a fazer necessidades fisiológicas lá naquele lugar e a moça falou para minha mãe que não era problemas para ela resolver como psicóloga, mas que a minha mãe deveria me levar até um hospital, porque era uma situação muito difícil. E ali a gente foi na quarta-feira mesmo, no dia 12, a minha mãe me levou até o hospital, Santo Antônio ali de Guaramirim, e lá começaram uma busca incessante, né, para saberem ao certo qual era o meu problema, o que eu tinha, né. Foram descartadas diversas hipóteses. Por exemplo, o doutor chegou a falar que era meningite, o outro falou que talvez podia ser problemas com drogas, ou talvez eu tinha passado por algum abuso, algum estupro, coisas do tipo, e ali foram realizados vários exames, né, de toque para saber se foi alguma violência, né, sexual. Aí foi feito, tiraram o líquido da medula óssea para saber se era essa tal de meningite. Aí fizeram ressonância, diversos exames e foram descartando, né? E depois de alguns dias que eu estava ali naquele hospital, foram pensando ali o que iriam fazer, né, para resolver. E aí foi passado o meu caso pro psiquiatra, o doutor que cuidou de mim até o final. E ali ele começou a estudar, né, o meu caso, perguntar para minha família o que tinha acontecido, o porquê que eu estava naquela situação. E alguns deles até pensaram que a minha família estava envolvida em alguma coisa, que eles estavam escondendo, que não tinha contado para os médicos. E ali a minha mãe explicou que uma semana antes eu estava bem, eu estava normal. E querendo ou não, se passaram menos de 10 dias e eu já estava ali naquela cama, doente. E então o médico ficou sem acreditar. Aí foi quando a minha mãe mostrou vídeos meus no celular dela ali, que tem a data, tudo certinho. Mostrou, olha, essa daqui é minha filha canta, faz isso e tal. E eu não entendo por que ela está nessa situação. E ali foi quando o médico começou a ver que era algo no psicológico, né? Infelizmente foi algo assim que com o tempo, né, essa doença ela vai atingindo a tua vida de uma forma tão silenciosa que você acaba como se estourasse uma bomba ali, né? A própria neurologista falou isso pra mim. Dispara algo ali na tua mente, por ter tantos problemas ali na nossa vida, por não desabafarmos, por não conversar, ou às vezes ser uma pessoa muito calada, e aquilo mexeu com a minha mente de alguma forma. E foi quando o doutor começou a fazer tratamento mesmo, com antidepressivos. Ali a gente começou com 50 miligramas do medicamento venlafaxina, né, cloridrato de venlafaxina, e ali ele foi aumentando as doses para 100, 150, e ali quando chegou 150 miligramas foi quando eu comecei a reagir ao tratamento. E foram um total de 16 dias ali naquele hospital. Estar naquele hospital foi uma sensação estranha, porque é ruim quando você depende das pessoas, sabe? Pra te dar banho, pra te alimentarem, pra ficarem cuidando de você. Principalmente, eu sempre fui uma pessoa muito independente, então pra mim foi muito difícil lidar com essa situação. Mas eu contei com a ajuda, o apoio da minha família. Muitos amigos foram me visitar, foram me ajudar nesse momento triste, né?
E foi crucial a ajuda deles para minha recuperação, porque querendo ou não, cada vez que eles apareciam lá, eu me sentia melhor, né? Me sentia mais feliz, me sentia viva, né? De alguma forma. Porque a sensação que eu tinha era como se a minha vida tivesse parado, né? Eu estava estagnada, eu me sentia muito mal, sabe? Por saber que, querendo ou não, a minha família teve que parar a vida, né, deles para poder cuidar de mim, né, para poder estar ali comigo. E aquilo foi muito difícil, sabe? E foi ruim, né? Mas graças a Deus que tudo isso passou. 30 dias antes de tudo acontecer, eu tive uma experiência espiritual assim com Deus. Eu fui convidada para cantar em um local de Jaraguá do Sul. E lá, através de uma senhora que estava cantando e ministrando a palavra de Deus, ela falou para mim me pôr de pé, porque ela queria falar algo para mim. E lá ela me disse que Deus iria me dar experiências para mim poder ajudar outras pessoas. Só que eu nunca imaginei que seria algo tão difícil. E lá no hospital eu me lembrei daquela profecia, né? Me lembrei daquilo que ela tinha me falado. Me deu um certo temor, né? Porque eu sei que é uma situação extremamente difícil, mas de certa forma me faz entender o quanto Deus ele é grandioso na minha vida, porque eu acredito que de mim mesmo eu não teria forças para lidar com aquilo tudo sozinha, né? E lá mesmo naquele hospital me lembrei de uma das orações que eu mais fiz, né, do Salmo 23, que eu falava sempre ao Senhor, né, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sabia que o Senhor estava comigo. E ali foi quando eu decidi entregar toda a minha confiança em Deus, sabe? Ali eu decidi jogar minha ansiedade sobre Ele, porque eu contava os dias para sair de lá. Eu queria muito voltar a viver novamente, sabe? A fazer as minhas coisas, a voltar a tomar um banho sozinha, voltar a comer sozinha. Então, Deus ele mudou completamente, sabe, o meu cenário. E sentar ali, às vezes no sofá, depois que eu saí do hospital, ainda não conseguia andar, ainda não conseguia comer, ainda não conseguia fazer as coisas direito, e eu colocava uma música ali, que foi uma das coisas que mais me ajudou nessa situação também, né, que fez a minha mente voltar, me ajudou pra caramba. E aí eu cheguei e falei pra Deus que eu não queria ficar naquela situação, e o meu medo era de não voltar mais a ser a pessoa que eu era antes. Eu tinha vontade de voltar a tocar, tinha vontade de voltar a cantar. E aquilo me deixava muito angustiada, porque parecia que esse dia nunca ia chegar, sabe? Voltar a falar novamente e voltar a fazer as coisas que eu fazia antes, né? E depois daquele momento que eu fui me recuperando, que eu voltei a ficar melhor, eu decidi que eu vou levar isso até o final da minha vida, sabe? Para que através disso que Deus permitiu que acontecesse, eu pudesse alcançar a vida de outras pessoas, né? Assim como eu acredito que estou alcançando a sua vida nesse momento. Que você possa entender que Deus ele é um Deus de milagres, sabe? Que apesar de ser uma pessoa tão falha, Deus sempre olhou para mim, sabe? De alguma forma. E ele me fez nascer de novo, né? Ele me deu um lindo testemunho. Me deu motivos para me alegrar novamente. E eu sou muito grata a Deus, sabe? Olhar para trás, olhar tudo que eu passei e ver como que eu estou hoje, sabe? Isso me deixa extremamente feliz, né? Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. E é difícil falar e não me emocionar, né? Não tem como é, olhar para trás e ver tudo que Deus fez, sabe? E não ser grata, porque imagina, um ano atrás eu estava naquela situação, né? Debilitada, e hoje eu tô aqui, né? Tô feliz, já estou andando, já estou me alimentando direitinho, já tô seguindo a minha vida, né? Então,
Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança enfim ninguém jamais irá matar. Depende